Oi, irmãos, graça e paz. Hoje estou filmando de um lugar diferente. Estou filmando de um dos ambientes de trabalho. Eu trabalho em 2 clínicas de reabilitação infantil e hoje eu estou em uma delas. E esse é o ambiente onde eu trabalho. Se você olhar direitinho, olha, quantas coisas para que as crianças possam se sentir atraídas para estar aqui. Brinquedos, aqui atrás, meus instrumentos. Esse é um ambiente de trabalho. Cada profissional tem o seu lugar de trabalhar. E esse é o meu. Cada profissional, cada pessoa tem um espaço próprio aonde realizar as suas atividades. E essa semana eu fiquei pensando, né? Onde era o lugar de Jesus trabalhar? Qual era o ambiente dele de trabalho? E aí eu me peguei imaginando lindamente Jesus andando pelas estradas empoeiradas da Judéia, da Galileia, de toda Israel. Jesus usava as ruas, as estradas, o templo, as casas dos amigos, as praças, aonde tivesse gente, em costas de montanha, barcos, beira da praia. Todos esses lugares eram lugares que Jesus parava para trabalhar. E todos esses lugares, para nós cristãos, também precisam ser enxergados como nosso lugar de trabalhar, de falar do amor de Cristo, por todos os lugares que nós andarmos. Esse é o meu ambiente. O seu pode ser outro. O de Jesus, por amor a nós. Ele andou por todos os lugares. Ele não tinha uma única parada. Ele estava aonde houvesse necessidade da sua presença.
seguir a Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos.
Então, irmãos, esse é o meu uniforme. Um pijama, folgadinho, ele não me atrapalha em nada, nenhum movimento. Desse jeito eu posso me abaixar, sentar, pegar uma criança no colo. Lá nos meus pés, uma meinha. Embaixo ela é emborrachadinha, justamente para que eu possa me sentir segura para poder pisar, levantar rapidamente, sem ter a sensação de que vou cair. E se fosse fora da época de pandemia, eu não precisaria de nada disso que está aqui na frente. Mas nesse momento nós estamos usando todos esses equipamentos. Esses equipamentos são chamados de EPIs, são equipamentos de segurança. Uma máscara de acetato, uma máscara descartável e uma touca de cabelo, para que a gente possa trabalhar sabendo que nenhuma gotícula, que também é chamada de perdigoto, vai sair de você e vai alcançar nenhuma criança. E por um outro lado também a gente fica protegido, para que nada disso nos alcance. Em época de pandemia isso é necessário. Além disso, tudo aqui é esterilizado com álcool o tempo todo. Cada coisa que é usada, cada criança que sai, tudo é limpo novamente. Então, esses EPIs, esses uniformes, eles têm um objetivo de nos manter seguros e manter seguras as pessoas que estão conosco. E aí eu fico pensando, qual era o uniforme de Jesus? Jesus tinha alguma coisa que ele também usava e que era necessário? E aí eu olho para a Bíblia e vejo que o uniforme de Jesus era um chinelo no pé, surrado às vezes, que ele pudesse andar na poeira sem que aquilo causasse nenhum tipo de infecção. Jesus usava também a sua roupa normal, como qualquer pessoa da época. Jesus usava uma capa que era a capa que o protegeria do frio, caso ele precisasse passar a noite ao relento. Fora isso, Jesus se vestia e se produzia apenas com bondade, graça, misericórdia. Esses eram os seus uniformes de trabalho. Mansidão. Como é gostoso saber que Jesus também se preparou para nós. Ele não usou um uniforme como eu uso, ou você usa no seu serviço, mas ele se preparou com a vestimenta do próprio Deus. Que coisa gostosa saber que Jesus se preocupou conosco e nos alcançou com tudo aquilo que ele tinha para nos dar. Temperança, bondade, mansidão, palavras certas, aceitação, empatia, salvação. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se
pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua Sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Pois é, Jesus aceitava dar de si a qualquer pessoa, em qualquer lugar onde ele fosse procurado. E o interessante é que é isso que ele quer da gente, que a gente procure por ele, que a gente vá até ele. Aqui nesse espaço onde eu trabalho, quem vem aqui são pessoas que precisam de ajuda. Pais trazem seus filhos porque seus filhos precisam de ajuda. E eles sabem que aqui eles vão encontrar profissionais que têm capacitação para ajudar as suas necessidades específicas. As crianças que vêm até aqui precisam de ajuda para falar, para andar, para aprender a sentar, engatinhar, ficar de pé. São crianças que de alguma maneira tiveram seu desenvolvimento natural em algum ponto desfavorecido e precisam de ajuda. Jesus faz assim com a gente também. Ele está sempre pronto a nos ajudar nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas coisas que nós não conseguimos desenvolver por nós mesmos. E Ele nos aceita e nos recebe para cuidar de nós. E Ele quer isso, que a gente procure por Ele, que diga para Ele as nossas necessidades, que a gente diga para Ele aquilo que nos incomoda, que nos dói, aquilo que a gente não consegue resolver sozinho. O Senhor quer que a gente coloque aos seus pés, derrame sobre Ele e sobre sua graça, coloque à disposição dEle a nossa vida para que Ele possa trabalhar. Jesus quer cuidar de nós. Jesus quer nos curar, nos salvar, nos restabelecer, nos ajudar com as nossas dificuldades. Você quer fazer isso hoje? Então, se derrame diante de Deus, porque é isso que Ele quer fazer, é isso que Ele veio fazer. Cuidar de nós, nos curar e nos salvar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz.
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
lugar é no Senhor.
Eu sou o pastor Fábio Daniel, coordenador de Missões Estaduais do Espírito Santo. Quero aqui saudar a Igreja Batista em Taquari, igreja do meu amigo pastor Marcelo Paoli. Quero também saudar a promotora Nivalda, excelente promotora que trabalhou comigo 10 anos com Missões Mundiais. Igreja Batista em Taquari, é um prazer receber vocês para juntos participarmos dessa campanha de Missões Estaduais 2020 com um tema maravilhoso. Nosso tema é chamado a fazer discípulos. A nossa divisa está em Isaías 54:13 e diz o seguinte: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz será abundante. Nós iremos levar com certeza para as novas gerações esse chamado a fazer discípulos. O chamado individual é intransferível, cada crente ganhando uma pessoa. Imagina você de Taquari, nesse tempo de pandemia. O mundo mudou, mas a nossa mensagem não mudou. Talvez mudou a forma de falarmos, de pregarmos, eventualmente, demonstrar o amor de Deus. Quem sabe durante essa pandemia, com o seu trabalho, com a sua ação, nós não iremos ganhar mais uma pessoa em Taquari, e assim. Quero então convidar você a participar conosco dessa campanha de Missões Estaduais 2020. Se envolva, oferte, ore. É um momento de batistas se unirem. Seja em Cariacica, no estado do Espírito Santo, nos 70 municípios. Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe Nivalda, Deus abençoe amados da Igreja Batista em Taquari. Um forte abraço, conto com vocês. As orações de vocês, principalmente, para mobilizarmos o nosso estado e avançarmos. Temos 45 famílias missionárias que precisam nesse momento da nossa oração, da nossa cooperação, porque nós não iremos parar, nós iremos avançar para a glória de Deus. Forte abraço, amado, Deus abençoe. Excelente campanha para vocês. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6:3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Graça e paz, meus queridos e minhas queridas. Mais um domingo que nós podemos estar reunidos para celebrar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo fazendo isso nas nossas casas, nos nossos lares, não significa que não podemos estabelecer uma comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus ela não está vinculada a um local físico, mas a comunhão com Deus ela está vinculada a um coração que se coloca diante do Senhor de forma contrita, a um coração quebrantado, a um coração humilde que se coloca na presença do Senhor. Por isso que mesmo na sua casa, junto com os seus familiares, nós podemos estar em comunhão uns com os outros e também com Deus. Que bom que você escolheu estar nesse tempo
neste dia em comunhão conosco e também em comunhão com Deus. Agora eu vou trazer uma palavra para vocês, e esta palavra tem sido algo que eu tenho observado na vida das pessoas. Você tem se sentido meio paralisado? Você tem se sentido nos últimos dias meio travado? Meio sem saber o que fazer? É como se você estivesse amarrado e não conseguisse então dar uma solução, um caminho para aquilo que você deseja fazer? É normalmente o que eu tenho percebido que tem acontecido com muitas pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo desta doença que ela é mundial, podemos assim dizer, e que paralisou e tem paralisado muitos países do mundo, muitos lugares. Alguns estão retomando agora devagarzinho, para tentar ver se conseguem voltar aos trilhos e conseguem assim voltar às atividades normais. Mas eu entendo que da mesma forma nos países europeus, nos outros países asiáticos, nos países dos Estados Unidos, norte-americanos, nós também precisaremos voltar e retomar as nossas atividades, mas só que não vai ser da mesma forma. Não podemos ter a ideia de que aquilo vai voltar a ser normal, porque não vai. E aí, então, em função disso, de observar que muitas pessoas se sentem presas, amarradas, paralisadas, eu quero refletir com vocês hoje sobre o seguinte tema: como caminhar num mundo paralisado? Como caminhar num mundo paralisado? As pessoas que se sentem amarradas, limitadas, emperradas na sua vida, muitas vezes elas não veem um jeito, uma solução para que elas possam se libertar das coisas que as prendem, para que elas possam voltar a caminhar. Mas eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, que o Senhor Jesus deixou para nós lições que podem nos ajudar a caminhar num mundo paralisado, que podem nos ajudar a nos movimentar, mesmo que o mundo esteja paralisado, mas pode também nos preparar para movimentar neste mundo paralisado. E o texto bíblico que vou usar de referência para nós podermos pensar nesta ideia está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E se você tem uma Bíblia, ou se você tem esta Bíblia no celular, abra a sua Bíblia e se posicione neste texto. Eu vou estar lendo para vocês o trecho de Marcos 2, de 1 a 12, e eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. E assim nós podemos ler na palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: "Que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder." No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." É uma história
bem conhecida, e eu já tive a oportunidade de usar este texto bíblico e falar em outras ocasiões na nossa igreja. Uma oportunidade, eu me lembro bem claramente, foi no Dia do Amigo, quando nós celebramos em julho de 2019, um domingo onde nós fizemos um culto para poder mostrar aos nossos amigos que nós temos um excelente amigo que é Jesus. Um outro momento que eu usei esse texto foi exatamente pensando a respeito de um trabalho missionário, de como levar pessoas até Jesus, usando assim o exemplo daqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus. Mas hoje eu quero refletir um pouco mais, talvez olhando nem na perspectiva do paralítico, nem na perspectiva dos seus amigos, mas na perspectiva de Jesus, olhando para a maneira que nós podemos descobrir em Cristo Jesus que podemos caminhar num mundo paralisado. E eu quero que você acompanhe comigo essa reflexão, olhando para o texto bíblico, para que nós possamos pensar e ver exatamente quais foram as ações, o que Jesus fez e o que aconteceu na vida daquele paralítico que pode assim nos despertar ou pode nos mostrar uma maneira de podermos caminhar no mundo paralisado. Então, baseado no texto bíblico, vamos perceber o que vai nos ajudar a caminhar no mundo paralisado. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Jesus estava voltando, depois de um trabalho extenso e um trabalho que ele havia feito em outras cidades, ele estava voltando ali para Cafarnaum, e o fato dele estar voltando para aquela cidade provocou, de certa forma, um certo alvoroço ali. Muitas pessoas queriam ver Jesus. E uma das coisas que realmente vai nos ajudar a perceber e a caminhar nesse mundo paralisado, eu posso colocar assim como um primeiro fator, é saber que Jesus está presente. É saber que Jesus está presente. O versículo 1, a parte B dele, disse assim: logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. As pessoas daquela comunidade, daquela cidade, ficaram sabendo que Jesus estava ali. E por Jesus estar ali, muitas pessoas foram procurá-lo. Por quê? Porque elas sabiam que ele tinha poder, que ele podia curar, que ele poderia ajudar as pessoas que o procurassem. Então, eu penso que nós, que não queremos ficar parados ou paralisados, mesmo depois que essa pandemia passar ou for encontrado um equilíbrio para nós convivermos com ela, eu penso que a primeira coisa que nós precisamos ter ou descobrir em nossa vida é a presença de Jesus conosco. É a presença de Jesus conosco. É ter a certeza da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela não é sentida através de reuniões que podemos fazer na igreja, onde as pessoas ficam emocionalmente e muitas vezes, por causa de ações emocionais, elas ficam assim nostálgicas, Elas ficam em êxtase. Isso não significa presença de Deus. Isso é um momento de êxtase emocional na vida de algumas pessoas. A presença de Deus na nossa vida, ela é marcada primeiramente pela salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós podemos perceber eu posso dizer, nós não vamos nem sentir, nós vamos experimentar a presença de Deus nas nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. O texto da palavra de Deus em Apocalipse diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, quando nós o convidamos a entrar na nossa vida, aí sim nós passamos a experimentar a certeza da presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós, ela é justificadora. A presença de Deus na nossa vida, ela é transformadora. A presença de Deus na vida da pessoa que se entrega a Jesus, ela é salvadora. Então, se nós queremos caminhar num mundo que se sente paralisado, num mundo que está controlado, num mundo que está amarrado, a primeira coisa que precisamos fazer é perceber e experimentar a presença de Jesus. Ou seja, é saber que Jesus está presente. Jesus faz parte da sua vida. Jesus está presente na sua vida. Infelizmente, nós temos muitas pessoas
que proclamam Cristo com a boca, mas não o proclamam com o coração. Que falam de Jesus com a boca, que falam que são crentes com a boca, mas não falam com o coração. E aí, infelizmente, eu posso dizer que essas pessoas não têm condições de manifestar a presença de Deus nas suas vidas. Quando nós proclamamos que Jesus está na nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ou o nosso comportamento, ele é transformado. Porque nós passamos a viver, podemos dizer assim, direcionados pelos valores do reino, os valores do próprio Cristo. Por isso que eu acho muito importante e acredito que toda pessoa deve estar pedindo o fruto do Espírito no seu coração. O fruto do Espírito na sua vida. Gálatas nos mostra claramente sobre isso. Nos fala do amor, nos fala da mansidão, da bondade, da generosidade, da humildade, da paz, nos fala do domínio próprio. São características que em nós vão expressar também a presença de Jesus na nossa vida. Tem uma música que nós cantamos, né? E ela faz referência a Zaqueu, né? E aí então, esta música que faz referência a Zaqueu, no seu coro, ela fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Muda a minha história, muda a maneira como eu enxergo a vida. O fato é que a presença de Jesus em nós, no nosso coração, na nossa vida, nos faz enxergar, nos dá uma nova perspectiva de vida, de mundo, porque ela vem do próprio Senhor para cada um de nós. E quando nós temos a perspectiva de Deus no nosso coração e na nossa vida, não tem como nós ficarmos paralisados por este mundo. Porque nós temos a certeza da presença de Deus conosco. Quantos textos bíblicos e quantos personagens bíblicos em diversos momentos da sua vida experimentaram a presença de Deus de uma forma tão especial que a vida destes homens foi transformada, foi modificada. Nós poderíamos usar aqui o exemplo de Moisés, que falou face a face com Deus, de alguns profetas, mas eu gosto muito de pensar na vida de José. José, quando garoto, quando adolescente, foi enganado pelos seus irmãos e foi feito escravo. E ele foi, então, a história da vida de José teve altos e baixos, uma história de sofrimento, uma história de lutas, mas uma história que foi sempre marcada pela confiança que ele tinha de que Deus estava com ele. Que a presença do Senhor nos momentos difíceis ou nos momentos bons da vida dele era real, de tal forma que ele não pecou porque ele que estava com medo de Potifar, quando a mulher de Potifar assim tentou fazer com que José dormisse com ela. Mas ele falou assim: não, mas o meu Deus, o que eu vou fazer é uma coisa errada e o meu Deus não aprova. Era a convicção que aquele rapaz tinha da presença de Deus. E nós sabemos da história dele, como as coisas terminaram, como o problema familiar foi resolvido e como ele pôde assim ser uma bênção na vida da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, mas também uma bênção na vida de muitas pessoas por estar liderando um momento difícil no Egito, que era um momento de fome no mundo, e o Egito estava assim ajudando as pessoas a matarem a sua fome. Certeza da presença de Deus. Isso nos faz questionar. Será que muitas vezes, quando nós ficamos desesperados, desregulados emocionalmente, muitas vezes quando nós ficamos desequilibrados, será que de fato nós estamos expressando ou buscando a presença de Deus na nossa vida? Porque eu entendo que mesmo que nós venhamos passar por momentos difíceis, por circunstâncias complicadas, quando nós sentimos e quando nós experimentamos, melhor do que sentir, né? Quando nós experimentamos, quando nós vivenciamos a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, nós teremos uma nova forma de olhar e a nossa perspectiva vai mudar. E a forma como vamos reagir aos problemas e às dificuldades também vão mudar. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender para podermos assim caminhar no mundo paralisado é saber que Jesus está presente. É ter esta convicção, é ter esta certeza. Você tem esta convicção? Você tem essa certeza de que Jesus está presente na sua vida?
Será que você, por muito tempo, não tem apenas falado da boca para fora que Jesus está presente, mas na realidade você se sente sozinho, você se sente com um vazio enorme, você não sente muitas vezes que existe um sentido para a sua vida? Talvez hoje seja o momento de você pensar e repensar a sua vida, e também talvez seja o momento de você entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ter certeza da presença dele na sua vida, no seu coração, te ajudando, te orientando e te abençoando. Mas uma outra coisa que nós podemos ver neste texto que vai nos ajudar também a caminhar neste mundo paralisado, e é uma coisa muito especial, muito interessante, é que nós precisamos ter amigos que nos levem a Jesus. Ter amigos que nos levem a Jesus. O Evangelho de Marcos nos informa que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. Esse homem, esse paralítico, ele não podia andar, né? Ele não podia se movimentar por si mesmo. E ele muito menos chegar aonde Jesus estava, até porque já tinha uma grande multidão se aglomerando, né? O que nós não podemos fazer agora, que é o caso da aglomeração, naquela época não tinha coronavírus, não tinha Covid-19, mas eles podiam se aglomerar. Então, aquele homem paralítico, ele não teria condições de estar diante de Jesus, de poder assim mostrar as suas dificuldades e pedir e clamar por uma cura, por uma restauração por Jesus. Mas aquele homem, ele tinha 4 amigos. Ele tinha 4 amigos. E estes homens o levaram a Jesus. Aquele homem, ele pôde ser conduzido a Jesus por causa dos seus amigos. E aí, eu fiquei pensando, quando estava lendo esse texto, me lembrei sobre o Dia do Amigo, né, quando fizemos a comemoração no ano passado, e fiquei pensando como é bom você ter pessoas, ter amigos, principalmente que levem você a Jesus. Porque ter amigos talvez até seja uma questão simples para você. Não é tão simples para algumas pessoas, mas talvez para você seja simples. Mas ter amigos que levem a Jesus, aí sim, aí eu posso dizer que é algo espetacular. Como dizia o poeta, amigo é coisa para se guardar, né? Do lado direito, né? Do lado esquerdo, né? Bem no coração. Significa então que ter amigos é algo importante, significativo para a nossa vida. Desenvolver amizades. O ser humano, ele precisa se relacionar. E é por isso que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, muitas pessoas têm entrado em crise porque não estão conseguindo se relacionar. Não estão conseguindo ver as pessoas que amam. Nós temos visto, né, quantos avós e avós que estão isolados, que não podem ver os seus netos. Quantos pais que estão isolados e não voltam para casa para não poder levar nenhuma contaminação para os seus filhos, para a sua esposa e vice-versa. Quantos filhos que estão muitas vezes trabalhando estão se isolando para não levar assim também uma contaminação para os seus pais ou para as pessoas que moram na sua casa. O fato é que nós temos sentido muito, principalmente a ausência dos encontros, do bate-papo, dos abraços, das gargalhadas, dos almoços em família, né, das pizzas, das coisas que nós podemos fazer juntos. Isso porque nós aprendemos a desenvolver assim aprendemos a desenvolver relacionamentos com as pessoas. E uma característica que vai nos ajudar muito a sair deste tempo de paralisia, né, este caminho de paralisia, este mundo que está paralisado, nós podemos estar desenvolvendo amizades, principalmente amizades que nos ajudem e que nos levem a Jesus. Pessoas que conscientemente sabem do que é realmente importante e que é abençoador para a nossa vida e procuram nos ajudar. E muitas vezes, ao nos ajudar, elas nos ajudam levando a Jesus. Levando a Jesus, muitas vezes, as nossas orações, os nossos pedidos. Quantos de nós que nos reunimos em grupos de oração não estamos orando uns pelos outros? Isso é o que um amigo faz. Quando ele não pode fazer com as próprias mãos, mas ele sabe quem pode fazer, então ele coloca diante daquele que pode fazer, e no nosso caso, diante de Jesus, diante de Deus. Aquele homem que era paralítico, que era coxo, que vivia, né, à espera de favores das pessoas, aquele homem tinha 4 amigos
que no momento de dificuldade de sua vida, no momento que ele estava querendo algo diferente, aqueles amigos proporcionaram assim uma oportunidade de levar aquele homem até Jesus. Se nós queremos caminhar no mundo paralisado, precisamos de amigos. E precisamos de amigos que nos levem até Jesus. Precisamos de amigos que caminhem os passos de Jesus. Precisamos de amigos que sejam semelhantes a Jesus. Precisamos de Jesus, que é o melhor de todos os amigos. Então, se você quer caminhar neste mundo paralisado, primeiro, tenha certeza da presença de Deus na sua vida. Segundo, tenha amigos. Tenha amigos, especialmente amigos que levem até Jesus. Em terceiro lugar, nós podemos olhar nessa história que para poder assim caminhar no mundo paralisado, pela história nós aprendemos que precisamos enfrentar e ultrapassar as resistências que nos paralisam. Quando a gente olha para esta história, a primeira resistência que a gente encontra que estava paralisando aquela vida daquele homem que era o coxo, o aleijado ou o paralítico, era a sua própria doença, a sua própria paralisia. E isso seria um motivo para ele poder dizer, inclusive, para as pessoas: não, gente, não se importa comigo não tem jeito para mim, então deixa eu ficar aqui em casa do jeito que estou mesmo, tal, tá tudo bem. Mas aquele homem queria muito ser restaurado. Aquele homem queria muito ser curado. E ele não deixou que a sua própria dificuldade física o paralisasse, o escravizasse. Mas ele pediu ajuda aos seus amigos para poder chegar até Jesus. Muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós temos situações na nossa vida que nos colocam, de certa forma, em paralisia. E muitas vezes nós temos problemas que são tão pessoais, tão íntimos, que nós muitas vezes nem revelamos às outras pessoas, e são esses problemas que nos colocam nesta situação. E aí, em determinados momentos da nossa vida, nós achamos que não tem jeito, porque estas coisas parecem que são inacessíveis. Talvez elas sejam inacessíveis para as pessoas que estão ao seu lado, inacessíveis para pessoas que caminham com você, mas eu posso dizer que ela não é inacessível a Jesus. Quando você apresenta, quando você abre o seu coração, aquilo que parecia inacessível se torna acessível. E Jesus então pode trabalhar de uma forma que ele vai tirar isso da sua vida. Vai tirar essa resistência, vai tirar essa barreira que está impedindo você de caminhar neste mundo paralisado. Segundo sinal de resistência, de barreira que nós podemos ver no texto, é que quando, além da paralisia que aquele homem tinha, é que quando aqueles amigos pegam aquele homem e vão levar a Jesus, eles se esbarram na multidão. A multidão se tornou aqui um fator, então, de bloqueio. A multidão se tornou, assim, um obstáculo para que aquelas pessoas, aqueles 4 homens, pudessem levar o paralítico até Jesus. Muitas vezes a multidão, em vez de ajudar, ela só atrapalha. E a gente tem visto e tem observado que muitas vezes, as pessoas que se deixam levar pela multidão, elas acabam muitas vezes se atrapalhando nas suas escolhas e acabam se atrapalhando nas questões da sua vida. A multidão, ela não pode se tornar assim uma resistência, um bloqueio ou um obstáculo. Nós precisamos das pessoas, sim, mas não podemos deixar que as pessoas nos impeçam ou nos atrapalhem de chegar até Jesus. Muitas pessoas que nós conhecemos, elas acabam se afastando da sua fé ou enfraquecendo a sua fé porque elas acabam ouvindo as pessoas da multidão e elas assim perdem a esperança e a expectativa de estarem diante de Jesus. Eu acho que aquele homem, juntamente com seus 4 amigos, eles devem ter ouvido muitas pessoas falar: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Para quê? Não tem jeito, olha, não tem jeito, não dá para você passar por essa multidão de gente que está aqui e chegar até Jesus. A casa já está lotada, não tem como vocês entrarem. Não tem jeito, volta para casa. Quantas e quantas foram talvez as palavras de desânimo, quantas e quantas foram as palavras desmotivadoras que aquelas pessoas, que aqueles 4 homens e aquele aleijado, aquele paralítico, ouviram da multidão.
A multidão, neste momento, se tornou ali um forte obstáculo que poderia impedir aqueles homens de poderem levar o seu amigo até Jesus. Mas não só a multidão, né? A gente vê também que tinha algumas coisas que poderiam se tornar obstáculos. Aqueles amigos vendo o seguinte: não dá para a gente ir por aqui, então vamos fazer um outro caminho e vamos até o telhado daquela casa e vamos abrir um buraco ali e vamos baixar o nosso amigo diante de Jesus. Podemos dizer assim, uma atitude bem criativa e bem diferente do que era costume das pessoas fazerem. Mas se aqueles homens parassem para pensar e muitas vezes fossem racionais demais, analistas demais, eles iriam colocar tantas coisas que poderiam se tornar impedimento. Por exemplo, o peso do paralítico, né? A questão de ter que subir, depois ter que descer com o paralítico, né? Então, assim, vários fatores poderiam contribuir para se tornar assim um obstáculo, uma barreira de levar aquele paralítico até Jesus. Se nós queremos caminhar num mundo paralisado, nós precisamos enxergar e enfrentar as barreiras que tentam nos paralisar, que tentam nos parar, que criam resistência para que nós não venhamos ultrapassá-las. Precisamos encarar e enfrentar estas barreiras. Aqueles 4 homens viram que passar pelo meio da multidão não dava certo, deram um outro jeito. Depois viram que eles precisavam subir ao telhado, e era uma coisa inusitada, e assim o fizeram. Depois, além de subir o telhado, que eu imagino que já estavam cansados, né, carregando uma pessoa, e aí eles ainda tiveram que remover ali aquele material que compunha assim um telhado daquela casa, e depois de tudo isso ainda tiveram que baixar por cordas o seu amigo até os pés de Jesus, até a frente onde Jesus estava. Vários fatores poderiam ser desmotivadores e poderiam ser fatores que viriam impedir que o milagre acontecesse na vida daquele paralítico. Mas aqueles 4 homens, e eu também acredito que aquele amigo, né, o paralítico, eles tiveram assim fé, encararam, enfrentaram as dificuldades. E foi tanto isso que Jesus mesmo disse, né, no texto, se eu não me engano, do evangelista Lucas, diz assim: e vendo a fé deles, Jesus vendo a fé daqueles homens, a fé que fez com que eles pudessem se mobilizar em ajudar o seu amigo, vendo a fé deles, então Jesus realiza o milagre na vida daquele paralítico. Primeiro perdoando os seus pecados, salvando a sua alma e depois dando a cura. Se nós queremos caminhar no mundo paralisado, nós precisaremos aprender a enxergar e a enfrentar os obstáculos que tentam nos paralisar. O que está paralisando a sua vida hoje? Ou o que você acha que está paralisando a sua vida hoje? Muitas pessoas acham que o casamento é um obstáculo que está paralisando a sua vida. Muitas pessoas acham que a sua profissão é um obstáculo que está paralisando a sua vida. Muitas pessoas acham que a bebida é um obstáculo que está paralisando a sua vida, que o uso de drogas é um obstáculo que está paralisando a sua vida. Muito bem, muitas vezes você consegue até enxergar, mas o que você tem feito para enfrentar estes obstáculos e assim ultrapassar esses obstáculos que estão trazendo ou estão paralisando a sua vida? Aqueles 4 amigos, eles tiveram coragem, determinação, criatividade para poderem assim levar o seu amigo até Jesus. E eu acredito que para nós podermos também enfrentar os obstáculos, né, que tentam nos paralisar, nós precisaremos de coragem, nós precisaremos de determinação e nós precisaremos de criatividade para podermos fazer as coisas talvez de forma diferente, mas que alcance um resultado muito maior do que o esperado. Se queremos caminhar num mundo paralisado, nós precisamos enfrentar e ultrapassar as resistências que nos paralisam. E por fim, a 4ª coisa que eu vejo que é muito importante,
que eu entendo que também faz parte deste processo de nos ajustar e nos ajudar a caminhar no mundo paralisado, e é algo extremamente importante na vida daqueles que se aproximam de Jesus, é ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Primeiro, você tem certeza da presença de Deus na sua vida, certo? Segundo, você precisa ter amigos, e especialmente amigos que o levem a Jesus. Terceiro, você precisa aprender a enfrentar e a ultrapassar as resistências que muitas vezes tentam te paralisar. E para que isso tudo possa acontecer, você tem que ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Este seria o quarto passo. Ouvir e obedecer às palavras de Jesus. O versículo 11 e o versículo 12 do texto de Marcos diz assim: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Olha que coisa espetacular. Aquele homem foi colocado diante de Jesus. Ele não conseguiria sozinho chegar ali por causa da sua condição. Então ele contou com amigos para poder estar o levando à presença de Jesus. E ao estar diante de Jesus, aquele homem, ele teve os seus pecados perdoados, porque foi a primeira palavra que Jesus deu a ele. Mas por causa talvez também de uma outra resistência que os escribas, os fariseus, estavam dizendo quem é ele que pode perdoar pecados, Jesus teve que mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados e também realizar uma cura milagrosa. E aí foi quando Jesus então vira para o homem e diz, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Aquele paralítico, eu posso dizer para vocês que ele foi a Jesus cativo, preso, amarrado, paralisado por conta da sua enfermidade e voltou livre. E voltou livre, andando com as suas próprias pernas. Aquele homem, ele era doente, pobre, desamparado e oprimido. Talvez ele vivesse num completo ostracismo social, abandonado à triste sorte. Mas quando seus amigos o levaram a Jesus, ele teve a oportunidade, ele recebeu uma palavra de Jesus que transformou a sua vida física, mas também transformou a sua, podemos dizer assim, a sua alma e transformou também o seu espírito. Aquele homem, ele deixou de ser paralítico, paralisado e se tornou uma pessoa livre. E tudo isso porque ele obedeceu a Jesus. Interessante que o texto bíblico não mostra em nenhum momento aquele homem desconfiando de Jesus. Tão logo Jesus disse aquelas palavras para ele, ele ouviu as palavras de Jesus, ele se levantou, ele pegou a sua cama e foi para sua casa. E aí é uma outra coisa que a gente pode destacar dessa história. Este homem, este paralítico, ele foi carregado até Jesus. Ele foi carregado até Jesus e foi colocado na frente de Jesus. E ao final daquele encontro com Jesus, ele saiu carregando a sua cama e indo para a sua casa. Vocês podem perceber a mudança de status na vida daquele homem? Um homem que era relegado, um homem que era deixado de lado, talvez um homem que nem fosse observado pela sociedade, mas um homem que ainda assim tinha amigos, e esses amigos o levaram à presença de Jesus, e o estar na presença de Jesus mudou a sua história, mudou a sua vida. E aquele homem não só recebeu a cura para as suas pernas atrofiadas, para a sua paralisia física, mas ele recebeu a cura para a sua alma, ele recebeu o perdão dos seus pecados. E aquele homem então que foi carregado, que foi levado, agora ele estava de pé, andando com as próprias pernas e carregando
ir carregando aquela cama que talvez ele, quando chegou em casa, se ele não a reutilizou, ele talvez nunca mais queria utilizar aquela cama. Porque aquela cama na qual ele foi carregado e a cama que ele depois carregou, né, aquilo era a prova de que ele estava numa situação, mas ao se encontrar com Jesus, a sua vida mudou. A sua história mudou. Antes ele vivia entrevado na cama. Agora ele estava de pé, carregando aquela cama. Talvez para doar a cama para uma outra pessoa que precisasse. O fato que aquele homem, ele conseguiu caminhar num mundo paralisado, numa realidade que estava paralisada para ele, porque ele ouviu as palavras de Jesus. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, as palavras de sabedoria de Jesus, as palavras de Deus, a palavra de Deus que é dita e é mostrada através da Bíblia, que é a expressão da sua palavra revelada a todos os homens, eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. O nosso comportamento vai mudar. Porque quando nós somos confrontados com esta palavra, não tem como nós ficarmos paralisados diante de verdades e diante de ordens que nos são dadas, para que possamos assim crescer e melhorar. Aquele homem recebeu aquela palavra dizendo, Jesus disse para ele, olha, levante-se. Foi uma ordem que Jesus deu a ele. Pegue a sua cama e vá para casa. Jesus deu uma ordem, aquele homem imediatamente obedeceu aquela ordem e ele foi curado, restaurado pelo Senhor. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela nos cura. É uma palavra que cura. É uma palavra que transforma. É uma palavra que ajuda. É uma palavra que abençoa. É uma palavra que nos conforta. É uma palavra que nos fortalece. Por isso, se nós queremos continuar, se nós queremos caminhar num mundo que se vê paralisado, sem opção, sem direção, mas nós que temos, podemos dizer assim, a luz do mundo, que é Jesus Cristo, nós temos que ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Então, para caminhar num mundo paralisado, você precisa, primeiro, saber que Jesus está presente. Segundo, você precisa ter amigos que levem a Jesus. Terceiro, você precisa aprender a enfrentar e a ultrapassar as resistências que te paralisam. E quarto, você precisa ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Fazendo isso, tenho plena convicção de que Deus irá transformar a sua vida, de que Deus irá transformar a sua história, como já transformou a minha, como já transformou a de muitos outros irmãos e irmãs que estão cultuando a Deus conosco nesta noite. E eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida. Uma nova história vai nascer para você, porque Jesus, Ele quer o seu bem. A palavra profética e promessa que nós encontramos em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade, planos de dar-lhes um futuro, de dar algo melhor para vocês. E quando fala em prosperidade, a gente não tem que ficar pensando apenas em dinheiro, recursos materiais, ter muito dinheiro, não. Quando fala em prosperidade, fala que nós podemos experimentar o melhor desta vida abundante que Jesus Cristo pode nos dar. Por isso, meu querido, minha querida, para nós podermos caminhar num mundo paralisado, nós precisamos de Jesus. Precisamos da presença de Jesus, precisamos ouvir e obedecer à voz de Jesus, precisamos ter amigos que nos levem a Jesus e precisamos aprender com determinação, com criatividade e com fé, enfrentar e ultrapassar as barreiras que tentam nos paralisar. Muitas coisas vão tentar nos paralisar, mas com Jesus na sua vida, ao seu lado, você vai ser mais do que vencedor.
Esta é a certeza que nós temos. Esta é a promessa que nós temos. Era um aleijado, mas que não vivia só, tinha 4 amigos. 4 corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado. Muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil, quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado. No telhado 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Olha os 5 amigos até parecem com os guris do lugar. Sobe na figueira, pula ribanceira, banho de cachoeira, pó, lama e poeira. Travessuras 1000 pra fazer, como foi há tempos atrás. Chega de sofrer, chega de lembrar, bobo é quem por último chegar. Vamos orar nesse instante? Vamos pedir a Deus que nos ajude, que abra os nossos olhos para que nós possamos aprender a experimentar em Jesus, a caminhar mesmo no mundo paralisado. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor diz e obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque o Senhor é o Deus completo e é o suficiente para as nossas vidas. Muito obrigado por ter enviado Jesus. Muito obrigado por ter nos mostrado através da vida de Jesus que nós podemos caminhar num mundo que se sente paralisado. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia, a cada momento, nós confirmarmos que Jesus Cristo está presente ao nosso lado, no nosso coração. Ajuda-nos a termos amigos que caminhem conosco e nos levem até Jesus. Ó Pai, nos dê fé, nos dê determinação, nos dê criatividade, para que nós possamos enxergar e ultrapassar aqueles obstáculos que tentam nos paralisar. Ó Deus, e acima de tudo, ajuda-nos e ensina-nos a ouvir a Tua palavra e a obedecer a Tua palavra. Ó Deus, sabemos que ao vivermos e experimentarmos isso na nossa vida, nós poderemos assim ultrapassar aquelas barreiras que tentam nos paralisar e poderemos caminhar num mundo que se sente paralisado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito seja tão transformadora na nossa vida, que nos ajude a ultrapassar a paralisia que este mundo tenta nos impor, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.
Que o Senhor esteja guardando você, que o Senhor esteja abençoando você a cada dia, a cada momento. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Eu espero você para um próximo encontro de louvor e de adoração ao Senhor. Até a próxima!